A figura representa uma balança eletromagnética utilizada para determinar a massa m do objeto preso a ela. Essa balança é constituída por um gerador ideal cuja tensão U pode ser ajustada por um resistor ôhmico de resistência 40 ohms e por uma barra condutora AC de massa e resistência elétricas desprezíveis conectada ao gerador por fios ideais. A barra AC mede 50 cm e está totalmente imersa em um campo magnético uniforme de intensidade B igual a 1,6 Tesla, perpendicular à barra e ao plano desta folha e apontando para dentro dela. O objeto cuja massa pretende se determinar está preso por um fio isolante de massa desprezível no centro da barra AC. Adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e considerando que para manter o objeto preso à balança em repouso será necessário ajustar a tensão do gerador para U igual a 200 volts, calcule quando a balança estiver em funcionamento. A NTL pergunta a diferença de potencial em volts nos terminais do resistor de 40 ohms e a potência por ele dissipada em watts. Então depois da vinheta, resolução. Galerinha do Aulas a Mais, vamos colocar aqui algumas informações que ele já deu. Então vamos substituir esse R, por exemplo, por 40 ohms, que é exatamente a resistência que tem esse R aqui. E também nós vamos colocar 200 volts, que é exatamente a DDP que esse gerador fornece. Essas duas informações estão no enunciado. Não vai interessar para o item A, ele vai colocar aqui que o campo magnético é uniforme perpendicular ao plano da folha. Essa questão é 3D. Você tem vetores campo magnético entrando ao longo da folha e ela é perpendicular também à barra. Entenda, nós temos uma barra, a barra AC, ela está sustentando aqui o corpo de massa M e existe um campo magnético que é perpendicular a essa barra e também perpendicular à folha, que no nosso caso, aqui nesse vídeo, é perpendicular a essa lousa. Imaginem que existe um vetor aqui entrando ao longo dessa folha e esse xizinho indica exatamente a parte de trás do vetor campo magnético que no caso do exercício está entrando na lousa. A primeira parte da pergunta do item A é a diferença de potencial no resistor R de 40 ohms. Ele quer saber a diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto aqui do resistor. Nós podemos dizer que a DDP que o resistor recebe é a mesma DDP do gerador, porque não há dissipação ao longo do caminho. Respondendo categoricamente, o R também vale 200 volts. Respondendo já uma das coisas que ele quer saber. A outra coisa que ele quer saber é quanto é a potência que esse resistor de 40 ohms está dissipando. A potência dada a DDP e dada a resistência, nós podemos calcular como sendo U ao quadrado, que é DDP ao quadrado, sobre a resistência R. Substituindo balhufas por bolhufas, nós sabemos que U vale 200, portanto fica 200 ao quadrado, que é 200 vezes 200, sobre o R, que vale 40. Portanto, nós temos o seguinte, nós podemos simplificar esse zero com esse zero, 20 simplifica por 4, fica 5 aqui em cima. A potência dissipada pelo resistor ali de 40 ohms vai ser exatamente 5 vezes 200, costuma dar 1000 watts, porque a gente está usando no sistema internacional. 200 volts e 1000 watts são as respostas aí do item A da pergunta da questão 15. Vamos para o item B. No item B, ele quer saber aí a intensidade da corrente elétrica em amperes que atravessa a barra AC e a massa M em quilogramas do objeto preso à balança. Para responder essa questão, galera, primeiro nós vamos adotar o sentido da corrente que percorre ao longo desse circuito, então eventualmente nós vamos chamar uma corrente I, e ela é igual em todos os trechos do circuito, já que todos os elementos do circuito estão em série, então a corrente é a mesma. Tanto na barra, onde não há dissipação, não há resistência elétrica, quanto nos fios, quanto no gerador e quanto na resistência, nós temos uma corrente aqui no sentido anti-horário. Nós podemos dizer que o U na resistência vale 200 volts. URI, galera, lei de Ohm, U igual a RI. Só estou substituindo direto balhufas por bolhufas. Nós sabemos que o U vale 200 aqui na resistência. A resistência vale 40 ohms, multiplicado pelo I, que é a corrente que passa por essa resistência que também passa pelos demais componentes, inclusive na barra AC. Esse zero simplifica com esse zero, nós temos 20 dividido por 4, costuma dar 5. É assim que a gente calcula a corrente, 5 amperes, respondendo uma das coisas que é perguntada no item B. A outra coisa é a massa do objeto preso à barra AC. Vamos entender o que está acontecendo nessa barra AC. Está preso a essa barra um corpo de massa M. Desse jeito, esse corpo ele gera aqui para baixo um peso que se calcula como sendo a massa
massa multiplicada pela gravidade. É 10 metros por segundo ao quadrado, a aceleração da gravidade. Temos um peso aqui para baixo de 10 m. O item B pergunta quanto vale esse m aqui. Essa barra, por algum motivo, está flutuando. Por que ele está flutuando? Porque justamente está atuando para cada ponto onde existe essa corrente passando. Existe também uma força magnética para cima. Todas essas forças magnéticas, se a gente for somar todas elas resultam numa força magnética para cima, vamos chamar de força magnética Fm, cuja resultante ela pode ser determinada como sendo a multiplicação Bill, ou seja, o módulo do campo magnético B vezes a corrente I, também pelo comprimento desta barra. E o exercício falou que o comprimento dessa barra é de 50 centímetros. Em outras palavras, 0,5 metros. E essa força magnética para cima, ela vai ser equivalente ao peso para baixo, e o peso para baixo nós sabemos que é 10 m. Portanto, a força magnética, calculado como sendo Bill, 10 m vai ser igual ao Bill, que já substituído do palhufas por bolhufas. O B vale 1,6, o I vale 5 amperes, que nós calculamos, e o L, que vale meio metro, que nós vamos colocar como sendo 1/2. Calculando desta forma, para ficar tudo num sistema internacional. 5 vezes 1,6 costuma dar 8. 8 vezes meio costuma dar 4. 10m igual a 4, portanto, m vai ser igual a 0,4 kg. É, portanto, o valor m do objeto preso a essa balança. 5 amperes e 0,4 kg são as respostas do item B aí da questão 15 da Unifesp 2020, da prova do segundo dia. Nem precisou usar a regra da mão direita, que seria aqui o dedão como sendo a corrente para a direita, as linhas de campo magnético entrando na folha, portanto nós temos a força magnética para cima. Respondendo de maneira completa seria exatamente isso. Embora ele não tenha perguntado nada dessas coisas, isso não deixa de ser uma questão clássica de eletromagnetismo. Precisa ter o conhecimento do cálculo do módulo da força magnética dada aqui, uma barra de comprimento L percorrido por uma corrente I e um campo magnético B. Muitos podem dizer que falta um seno de θ, que vai ser a inclinação com que essa força magnética ela é aplicada. O que você precisa entender com esse valor do seno na fórmula é que esses vetores eles precisam estar perpendiculares todos entre si. Então, eventualmente você precisa calcular componentes perpendiculares para poder aplicar direto nessa fórmula. A fórmula da força-peso, que é batido. Acho que a Unifesp foi muito feliz em cobrar uma questão dessa dos seus candidatos. Então, espero que vocês tenham gostado da questão. Deixem o seu like. Até a próxima questão. Falou!